Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e neste vídeo e nos próximos 2 vídeos nós iremos tratar de um assunto sensível, delicado, que é o assunto de idolatria, e por isso queremos falar com todo respeito com os nossos amigos católicos, mas queremos falar de forma bíblica e olhar para as Escrituras para ver o que Deus nos fala a respeito deste assunto tão importante. E queria desafiar os nossos amigos católicos a ouvirem este vídeo até o final para ponderarem a respeito desse assunto tão importante. Então, falar sobre esse tema de idolatria é falar de um tema sempre sensível, sempre delicado, sabendo que os nossos amigos católicos podem se ofender ao ouvir este tema, mas eu quero então te desafiar a ouvir este vídeo até o final, porque aqui nós iremos olhar para as Escrituras para ver o que ela fala a respeito da idolatria. Saber se de fato Deus aprova este comportamento religioso, esse ato religioso ou não. E aí você pode tirar suas conclusões, você pode interagir aqui também neste vídeo, através dos comentários, e assim a gente pode aprofundar este tema. Primeiro eu gostaria de olhar aqui para as Escrituras, ver uma situação em que Paulo se encontrou numa cidade e se deparou com a idolatria, a saber a sua reação e porquê da sua reação, e depois, numa segunda parte, analisar o nosso cenário brasileiro, católico, e avaliar se também nós praticamos, ou se o católico brasileiro pratica aquilo com que Paulo se deparou na cidade de Atenas. E eu começo então com Atos capítulo 17, onde diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Aqui Paulo está em Atenas esperando por Silas e Timóteo, que estão em outra cidade. E enquanto Paulo está ali, ele olha aquela cidade e ele se depara com uma intensa idolatria, vendo, obviamente, estátuas espalhadas por todos os lugares. E, na verdade, qual que é a característica e qual que é o sinal de que um povo pratica idolatria? Eles edificam ou constroem imagens de esculturas, eles colocam essas imagens de esculturas em nichos ou em altares, eles dedicam templos a estes deuses, eles oram a estes deuses, fazem pedidos, fazem agradecimentos, e esse relacionamento é um relacionamento extremamente semelhante com a relação que nós devemos ter somente com o nosso Deus. Isso vamos ver mais adiante. E também um povo, ele presta então culto a estes deuses por meio dessas imagens de escultura. Então isto é idolatria, é quando você adora ou dedica reverência religiosa a alguém além do próprio Deus. Alguém que seja, na verdade, uma criatura de Deus, porque somente Deus é Deus e tudo que existe é criação de Deus. Paulo continua aqui, onde ele diz: então Paulo levantou-se no meio do Areópago e disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Então Paulo ele percebe aquela situação e ele vai se dirigir ao povo de Atenas, aos atenienses, e nota que aqui Paulo ele não vai ser politicamente correto em simplesmente ver aquela situação de idolatria e respeitar, entre aspas, a liberdade que eles tinham de adorar outros deuses, mas Paulo ele tinha uma mensagem para dar, uma mensagem da verdade, porque a palavra sempre trabalha com a verdade e com valores absolutos. Então Paulo entendia que aquela atitude de adoração a outros deuses
se constituía em idolatria. E vamos ver aqui que Paulo entende que isto é um erro, é um pecado diante de Deus. E Paulo, apesar de ser aqui bastante polido, você vê aqui que ele começa com um elogio ao povo, dizendo que em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. E nisso aqui Paulo se diferenciou de uma atitude que nós vimos há alguns anos atrás, onde um líder religioso chutou e quebrou estátuas, ou uma santa, né, a estátua de uma santa, da Aparecida, na verdade, e esta não é a atitude que devemos tomar em relação a este assunto, mas Paulo aqui ele é elogioso, respeitoso, mas na verdade ele vai apontar sim para este erro, e que ele vai dizer aqui, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Eles tinham esse altar, ou estes altares, ao Deus desconhecido, por medo de desagradar algum Deus que não tivesse ainda a sua estátua, o seu altar, a sua igreja. Então dedicaram esse altar a todos os deuses desconhecidos. Mas Paulo vai dizer exatamente, vai usar este ponto aí, do Deus desconhecido, e vai dizer que é exatamente sobre este Deus que ele veio falar para este povo, e dizer que este é o único Deus digno de adoração. Ele fala assim: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. É claro que Paulo aqui está anunciando um Deus verdadeiro em detrimento aos deuses falsos que eram adorados pelos atenienses. Então, Paulo aqui ele tem uma mensagem de verdade, uma mensagem bíblica, uma mensagem que denuncia o erro. E aqui ele vai completar dizendo: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então aqui na verdade Paulo está pregando e anunciando o Deus Criador, o Deus verdadeiro, o único Deus que é merecedor de adoração, de devoção, e dizendo que, portanto, a adoração que eles estavam dedicando àquelas imagens era uma atitude religiosa equivocada, errada, pecaminosa e proibida por Deus. E aí nós perguntamos qual que é a base bíblica que Paulo tinha para fazer essa denúncia. Então nós podemos lembrar ali, primeiramente, de Êxodo capítulo 20, aonde Deus, entregando os 10 mandamentos a Moisés, ele fala que não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Então aqui nós temos o princípio dos 10 mandamentos, onde Deus é muito claro, falando aqui para o povo judeu, que eles não deveriam ter outro Deus ou outros deuses além dele mesmo, que era e que é o único Deus verdadeiro, o Deus Criador, que não deveriam fabricar imagens de esculturas e adorar a estas imagens. Na verdade, não é somente neste texto que Deus faz essa advertência solene e séria para o povo, mas se você pegar todo o Antigo Testamento, nós vemos ali Deus insistentemente instruindo o povo judeu a jamais adorar a outro Deus que não ele mesmo. Quando nós olhamos o nosso cenário católico romano, hoje no Brasil, nós vemos que também nós temos uma atitude de idolatria em relação não àqueles deuses que os atenienses adoravam, mas em relação a homens e mulheres que são tidos como santos, que foram canonizados pela Igreja Católica e que então alçaram este direito, este patamar de
poderem ser reverenciados, cultuados pelo homem. E aí, quando nós pensamos nestes cultos, nesta adoração aos tantos ditos santos canonizados pela Igreja Católica, e mais especialmente a Maria, nós vemos também que se constrói imagens de esculturas que se dedicam ou que se colocam estas imagens em santuários, que se constrói e se dedicam igrejas a estes santos, bem como a Maria também, que se dirige ou que se faz orações, pedidos, agradecimentos a estes ditos santos e também a Maria, e que na verdade se presta verdadeiro culto e adoração a estes santos por meio das imagens. E isto é precisamente o que exatamente Deus sempre advertiu ao seu povo judeu que não fizesse, e é claro que também isto vale para nós, porque Deus continua sendo o único Deus digno de adoração. É claro que a Igreja Católica, então, ela vai criar 3 termos para distinguir a adoração dada a Deus e aos demais. Então, a Igreja criou os termos latria, dulia e hiperdulia, aonde no conceito latria seria a adoração dedicado a Deus, a dulia seria a adoração dedicada aos demais santos, aqueles homens e mulheres canonizados pela Igreja, e a hiperdulia seria uma adoração dedicada a Maria. Conceitualmente, existiria ali uma diferença na postura e na atitude do adorador ao se dirigir a Deus, aos demais santos e a Maria, mas que na verdade, na prática, isso é impossível de se fazer, de que o fiel, então, ele faça uma diferença no nível emocional e subjetivo quando adora a Deus e aos demais santos ou a Maria. Então, na verdade, é uma falácia a distinção desses 3 tipos de adoração, e na verdade o que nós vemos é que de fato há adoração sim aos ditos santos canonizados pela Igreja Católica e especialmente a Maria, que muitas vezes é tida em maior conta, em maior reverência, em maior adoração, em detrimento a Deus. Basta ver que no rosário, aquele colar de contas que é usado para fazer orações, para cada oração a Deus, existem 10 orações a Maria. E isso é muito interessante de perceber. E aí volta a pergunta, e por que a idolatria, a adoração a outras entidades que não Deus, ela é condenada na Bíblia? Então, primeiro já vimos em Êxodo capítulo 20, ali no início dos 10 mandamentos, Deus sendo muito claro a respeito de não adorar outros deuses além dele mesmo. E aí podemos também ter uma questão mais lógica e mais racional de entender que somente Deus é Deus, somente Ele é criador de todas as coisas e que mantém toda a vida na Terra, e tudo mais que existe é criação de Deus. Então, o universo é criação de Deus, os planetas são criação de Deus, o nosso planeta, a natureza, os animais são criação de Deus, ou são criaturas de Deus, assim como homens e mulheres, os seres humanos são criaturas de Deus. E como tais, não merecem e não devem ser adorados, porque eu e você, como criatura de Deus, não devemos adorar a criatura ou a criação de Deus. Além disso, quando pensamos em homens e mulheres, em seres humanos, nós devemos lembrar que a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Nós somos falhos, limitados, e porque somos pecadores, nós passamos pela morte. E porque somos pecadores imortais, quando morremos, nós não temos mais contato com esta vida. A Bíblia não aponta para esta realidade de que o falecido tenha contato com esta vida,
de tal maneira que este falecido possa ouvir alguma oração ou possa atender alguma oração. Não, não pode. Apesar dos conhecidos santos pela Igreja Católica, cito aqui, por exemplo, São Francisco de Assis, ter sido um homem piedoso, um homem que foi um exemplo para muitos e para nós, inclusive, que viveu uma vida tentando agradar a Deus, isto é verdade. Isto não significa que o Francisco de Assis ele mereça a nossa adoração e a oração oferecida a ele, como se ele pudesse ouvir estas orações, porque de fato ele não pode. E o mesmo podemos falar de Maria, que apesar de ter sido uma judia bem-aventurada, piedosa, de tal maneira que Deus a escolheu para ser a mulher, para trazer o Senhor Jesus à humanidade. Então, grande privilégio Maria teve na sua vida, um privilégio que nenhuma outra mulher teve. Contudo, a própria Maria, ela reconhecia que ela era uma pecadora, quando ela diz que Jesus é o meu Salvador, ela precisava de um Salvador e, portanto, ela como pecadora, ela morreu e, obviamente, foi para a presença de Deus, mas isso não significa que ela mereça adoração, porque, no final das contas, Maria também é um ser humano, era pecadora, mortal, e nós não devemos adorar a criatura e somente o Criador. E eu queria então concluir esse nosso estudo falando de dois homens para os quais houve a tentativa de prestar adoração. E eu queria então falar qual foi a atitude destes dois homens. O primeiro é o apóstolo Pedro, que lá no livro de Atos, capítulo 10, quando ele vai evangelizar, falar do evangelho para Cornélio, ao entrar na casa de Cornélio, Cornélio ele se prostra na atitude de adorar a Pedro, e Pedro responde assim: ergue-te que eu também sou homem. Então Pedro não aceitou a adoração de Cornélio, sabendo que o único digno de ser adorado é Deus, o Criador de todas as coisas, e ele, Pedro, é um homem pecador, limitado, mortal, e que é criatura de Deus e que, portanto, não deve ser adorado. O segundo caso é o caso do apóstolo Paulo, que também em Atos, no capítulo 14, depois de curar um homem coxo na cidade de Listra, os sacerdotes de Júpiter, eles então provocam ali uma situação de sacrificar e adorar a Paulo e a Barnabé, e a reação de Paulo é esta: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então Paulo também, sabendo que o único digno de adoração é o Deus Criador, e ele, Paulo, como criatura, como um homem pecador, falho, mortal, também não deve ser adorado. E o último caso aqui é o caso do apóstolo João, que tenta adorar um anjo. Muito interessante isto, porque está no livro de Apocalipse, capítulo 22, depois de ter recebido toda a revelação de Deus, João tem uma atitude ali, quando ele se depara com um anjo, de adorar este anjo. Mas vejam a reação deste anjo: vê, não faças isto. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, muito interessante que nem o apóstolo Pedro, nem o apóstolo Paulo e nem mesmo um anjo, que não é um ser humano, que não tem pecado, mas contudo é uma criatura de Deus, aceitou a adoração de um homem. Por quê? Porque somente Deus, que é o Criador, é digno, e aí ele merece a nossa adoração.
Então eu fico me perguntando se Maria, que sem dúvida nenhuma era uma judia e uma cristã, por assim dizer, fiel, temente a Deus, que conhecia os preceitos do Antigo Testamento e que sabia que a adoração deveria ser dada somente a Deus, o que Maria pensaria, o que ela sentiria se soubesse que milhões na terra a adoram? Será que ela aceitaria essa adoração? Então esta é uma pergunta para refletirmos. No próximo vídeo eu quero falar exatamente do processo histórico na Igreja Católica ao longo da Idade Média, como que se desenvolveu esta doutrina em torno de Maria para que a alçasse a título de Rainha dos Céus e até corredentora com Cristo. Então, que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo devocional.